Prosseguindo. Até que ela veio à minha cidade e ficou num hotel. Transamos loucamente mais uma vez durante todo o tempo. À noite, quando estávamos conversando, pedi ela em namoro. Então começamos a namorar à distância e logo ela estava indo dormir na minha casa, um final de semana, e o outro eu estava indo para a casa dela. Durante um tempo foi tudo tranquilo. Depois de algumas conversas, ela me falou que já tinha se relacionado com mulheres na adolescência e eu deixei passar mais uma vez, terceiro sinal. Então sim, nós temos uma red flag aqui. Borderlines, especialmente no período de adolescência, tendem a ser muito promíscuos. São pessoas que não têm muita noção do que é apropriado ou não. Tendem a experimentar vários tipos de sexualidade e nem sempre aquilo está relacionado à opção sexual propriamente dita. Mas é porque, segundo o site gettingbetter.com, quanto mais opção sexual, digamos assim, o indivíduo tiver, mais suprimento narcísico ou suprimento para curar aquela carência, aquele vazio interno, ele terá. Então nem sempre aquilo está relacionado com a opção sexual em si, porque é comum, devido ao distúrbio de identidade, um borderline que se considera heterossexual hoje em dia se tornar homossexual amanhã e bissexual daqui a um ano e depois voltar a se considerar hétero. Eles são bem confusos até, em alguns casos, em relação à sexualidade. Nas redes sociais dessa pessoa, todas as fotos são de corpo à mostra, biquíni, legendas provocativas misturadas com ingenuidade, quarto sinal. Pelo fato dela ser uma mulher realmente bonita que chama atenção, depois de um tempo fui me sentindo incomodado pelo fato de sempre ter muitos homens mandando mensagens e comentários desnecessários nas redes sociais dela. E ela sempre me dizia que isso sempre existiu e sempre iria existir, que não tinha problema e tal, tudo conversa fiada. No fundo, ela sentia prazer em me ver com ciúmes e achava aquilo tudo legal, quinto sinal, triangulação narcisista, apenas para satisfazer o ego doentio dela. Ele fez um comentário aqui que foi matador, foi um comentário extremamente revelador em relação ao modus operandi desses indivíduos, e especialmente a respeito de sua persona, como eles se mostram para o mundo. Se você perceber que uma pessoa tem uma conduta que geralmente mistura ingenuidade e fragilidade, muitas vezes fingida, histórias tristes, é sempre a vítima da mãe terrível, vítima do namorado carrasco, mesmo que isso tenha um elemento de verdade, e hipersexualidade. A probabilidade de você estar entrando numa jornada, até às vezes sem volta, é muito grande. Então fiquem atentos a esse tipo de sinal. Extroversão exacerbada, hipersexualidade, fragilidade e ingenuidade, muitas vezes fingida, e a tendência a ficar narrando elegias, histórias tristes do eu sou a vítima. Isso é um padrão muito comum entre eles. Aí ele fala aqui que ela sempre recebia mensagens e comentários desnecessários nas redes sociais. Esse é outro red flag. Tudo bem que tem pessoas, alguns homens, que eles geralmente entram em redes sociais, fazem comentários desrespeitosos com relação a mulheres, às vezes porque eles se sentem no direito de comentar a respeito de uma foto provocativa. Isso existe sim, a gente não pode negar. Só que o histriônico e o border, ele tem um tipo de conduta que faz com que outras pessoas inconscientemente não as respeitem. Então eu vou citar dois casos aqui que eu me lembro. Tinha uma menina que era histriônica e um colega da sala dela entrou na foto de perfil e comentou assim, safada, né? Ela achou aquilo normal, curtiu o comentário, e quando foi chamado a sua atenção, ela disse, é só meu amigo. E um outro caso, que uma mulher border diagnosticada, dessa vez, que a primeira não tinha um diagnóstico, ela postou também uma foto e veio um cara com quem ela estava flertando pela internet e comentou, gostosa. Ela curtiu o comentário e ainda respondeu. Então você tem que ficar atento a esse tipo de atitude. Uma mulher normal, ela não aceita esse tipo de desrespeito.
E ela não vai curtir comentário, ela não vai responder um comentário desses. Pode ser inclusive que ela bloqueie o homem das redes sociais. E a gente tem que entender que as pessoas comentam esse tipo de coisa na foto de pessoas histriônicas e bordas porque elas dão abertura. Então não é o problema do outro que não respeita, o problema é que eles não se dão a respeito em momento nenhum. Tá? A gente tem que manter isso em mente. Então vamos continuar. Depois de um tempo, começamos a nos desentender. Os ciúmes por parte dela foram aumentando cada vez mais. Não podia entrar nas minhas redes sociais que ela já ficava me perseguindo. Não podia sair para canto nenhum. Tive que realmente passar a viver minha vida em prol dela, de dar atenção a ela, sexto sinal. Daí para frente, nosso relacionamento desandou de uma forma que não sei explicar. Não conseguíamos nos entender de forma alguma. Passávamos a semana toda brigando por nada. E aos finais de semana, estávamos juntos e transávamos como se não tivesse nada acontecido. Sempre que ela estava comigo, independente de ser na minha casa ou na dela, era assim. Então mais um red flag. Depois da fase de idealização, quando você deixar de ser o rei, o perfeito, o príncipe encantado, o amor eterno, aquele homem que tem todas as características que a border ou histriônica sempre procurou, vai começar a vir a fase da desvalorização. Então vão ser humilhações constantes, ela vai colocar defeito em tudo que você faz, o seu relacionamento vai virar um dramalhão, as brigas serão diárias e serão tão frequentes que você vai começar a adquirir uma percepção distorcida a respeito do que é um relacionamento normal, a ponto de chegar e falar assim com seu amigo, até que eu e minha namorada estamos bem. Já faz 2 semanas que a gente não briga. Pra você ver como esse tipo de pessoa faz uma lavagem cerebral na cabeça da vítima. Um bom relacionamento é aquele que a pessoa passa 2, 3 semanas sem brigar, tem uma briga, porque ninguém é perfeito, e depois fica mais 1, 2 semanas sem brigar. Aquele relacionamento que você briga 4, 5 vezes por semana, ou que toda semana tem uma briga homérica, você termina e volta, é um relacionamento tóxico, e essas personalidades costumam geralmente estar englobadas no cluster B. Então se você está passando por uma fase em que tudo que você faz é ruim, tudo que você faz dá briga, tudo que você faz é interpretado como intento de traição, mesmo que você se comporte enquanto a outra parte não se dá o respeito, e quando você reclama, você é acusado de paranoico, de ciumento, cuidado, meus amigos. Provavelmente você tem uma aberração humanoide em mãos. Na minha cidade, acredito eu que fomos em quase 70% dos motéis. Passávamos pernoite transando e fumando maconha. Acabamos e voltamos inúmeras vezes devido às brigas, ciúmes e possessões dela. Acabaram que me atingiu e muitas vezes tive surtos de ciúme, coisa que nunca tinha tido na vida. Comecei a perceber alguns traços que não me agradaram, como agir de forma sensual em locais que não tinha necessidade, apenas para aparecer. Mesmo que na mesma hora ela estivesse agindo da forma mais inocente possível. Sétimo sinal, um dos mais difíceis de descobrir, pois só quem sabe convive. Então a gente vê mais um red flag aqui. Coisa que eu nunca tinha tido na vida. O terapeuta PhD Steven Johnson e a terapeuta do site gettingbetter.com, que trabalham com homens vítimas de mulheres com transtorno de personalidade borderline, falaram a mesma coisa, que borderlines transformam homens bons em monstros. Todo mundo tem um lado negativo, um lado negro, e o ser humano trabalha diariamente para se tornar uma pessoa melhor, para evoluir moralmente, para tentar ser uma pessoa mais tolerante, ser uma pessoa com mais virtudes e menos defeitos. Só que ninguém é perfeito, né? É sempre bom reiterar isso, ninguém é perfeito. Só que o border, ele consegue fazer com que você acorde o seu lado mais pútrido, o lado mais obscuro da sua personalidade. Me lembro que vi uma vez um comentário de um rapaz no YouTube, no qual ele falava: se ela disser que só ficou com homens nervosos e zangados na vida dela, errado. Ela ficou com homens bons e passivos e transformou aqueles homens em monstros. Então toma cuidado com mulher que fala que
só teve homem agressivo, nervoso, ciumento, que provavelmente isso não é verdade não, tá? A outra parte aqui interessante é que ele fala que ela começava a agir de forma sensual em locais onde não havia necessidade. Isso é um traço comum no border, mais ainda comum no histriônico, e não é comum no narcisista, na maioria das vezes. Eu sei que a gente gosta de tentar achar um culpado para situações calamitosas que acontecem na nossa vida, e isso dá um conforto muito grande, mas o histriônico ele não tem noção que ele está agindo de forma inapropriada. A sexualização é usada para influenciar relações e conseguir atenção, como você disse, que ela gostava de aparecer, e isso é um processo inconsciente. E a projeção é usada para negar a sexualização usada por eles para influenciar relações. Então eles agem de maneira inapropriada, dão em cima de todo mundo, muitas vezes na frente do namorado, e acreditam que é o outro que está afim dele, é o outro que está dando em cima dele, que você está delirando, que está ciumento, vendo coisa onde não tem, né? E em consultas, quando um histriônico procura um psiquiatra, o que é raro, né? É mais fácil ensinar uma vaca a compreender os 15 casos gramaticais da língua estoniana do que fazer um histriônico procurar ajuda. Porque, diferentemente do border, o histriônico quase sempre tem sintomas que são egossintônicos, tá? Então, quando um indivíduo desses procura ajuda psicológica, procura um terapeuta, geralmente é porque ele está sofrendo de depressão devido ao término de um relacionamento. E quando esse indivíduo persevera na terapia e o terapeuta diz que ele age de modo inapropriadamente sedutor, que é um critério do DSM, muitos ficam chocados, se recusam a acreditar nesse tipo de coisa. Lembro-me de uma situação em que uma pessoa havia bebido copiosamente e havia brigado, não sabia exatamente o que estava acontecendo, e quando ela foi indagada o porquê daquele estupor e o que havia acontecido para ela estar naquele estado, ela respondeu que as amigas estavam com inveja dela, acreditando que ela roubava. Ela acreditava que as amigas estavam com inveja dela, porque ela era sensual e ela era a mais bonita, mas na verdade as amigas estavam olhando de cara feia, porque ela estava dando em cima dos caras na frente das amigas. Então você vê como que é uma situação difícil, né? São pessoas que não têm nenhum senso crítico, capacidade de auto-reflexão, perceber o que eles estão fazendo, como eles estão agindo, não tem essa capacidade. Então não adianta você tentar mostrar para esse tipo de pessoa como eles estão sendo monstruosos, como eles estão carecendo de empatia, como eles estão prejudicando a si próprios, porque eles não têm essa capacidade de ver. O modus operandi desse tipo de pessoa é transferência de culpa, é jogar a culpa no outro. Entendeu? Nada é responsabilidade deles. Mesmo que haja evidências irrefutáveis, provas materiais escritas de que eles não agiram corretamente, né? Vamos continuar então.